No caso, a segunda etapa desse processo digestório, depois da ensalivação, depois da mastigação, esse alimento, né, já mastigado, já ensalivado, ele é direcionado para o processo de deglutição. Como a gente já comentou, esse processo de deglutição, inicialmente, ele é voluntário, porque é a musculatura estriada esquelética que vai estar sendo envolvida, né? Inclusive, a gente consegue forçar esse processo de deglutição. E aí, por esse controle voluntário, desencadeado pelo envolvimento da língua, do palato, a gente direciona esse alimento, né, para a faringe, e aí, abrindo o esfíncter esofágico superior, esse alimento passa para o esôfago, onde é uma estrutura agora de musculatura lisa, e, portanto, controlado de forma involuntária, né, de forma reflexa, pelo centro da deglutição, que faz parte do sistema nervoso autônomo. E aí, esses movimentos peristálticos do esôfago, ele direciona esse alimento agora para o estômago, a partir da abertura do esfíncter esofágico inferior. Então, o alimento ele vai chegando próximo a esse esfíncter, o esfíncter abre e direciona para o estômago, para a próxima porção. Então, a deglutição, pelo que a gente viu, né, é justamente comandada inicialmente de forma voluntária pela musculatura estriada esquelética, mas posteriormente pelo processo de peristaltismo, controlado pelo sistema nervoso autônomo, por esse envolvimento da musculatura lisa, até que o alimento ele chegue lá no estômago. No estômago, então, a gente vai ter, como a gente já comentou também, a digestão enzimática ácida, que no humano é enzimática ácida, né? Por seu estômago glandular. Então, nessa digestão gástrica, a gente vai ter a continuação da quebra física dos alimentos pelo próprio movimento de mistura que a gente tem nesse estômago, que são movimentos bem vigorosos para que haja essa quebra, e também a mistura do alimento com o suco gástrico, que é um suco, por ser um estômago glandular, extremamente ácido, né, e enzimático. Então, o próprio ácido, a própria enzima, ela vai favorecer essa fragilização do alimento e essa quebra, essa continuação da quebra física, da quebra mecânica. Então, por isso que no estômago, né, dos onívoros, como é o nosso caso, a digestão estomacal é uma digestão enzimática ácida, favorecida tanto pela motilidade do próprio estômago, que, como eu falei, é extremamente vigorosa, quanto pela sua secreção gástrica, que é rica em enzimas e em ácido, que é o ácido clorídrico. Então, aqui mostrando justamente o estômago glandular dos humanos, né? Responsável por essa secreção do suco gástrico. Então, toda vez que vocês escutarem agora o suco gástrico, vocês já lembram de ácido clorídrico e das enzimas gástricas. Então, o que é que vai estimular a secreção do suco gástrico? Primeiro, a fase cefálica da digestão. Então, a gente pensar no alimento, a gente sentir o cheiro do alimento, isso já vai adiantando. A gente pensar que está indo lá para o rio com fome, então, isso já vai estimulando as secreções de saliva e também as secreções lá estomacais. E a presença do alimento. Então, a presença do alimento, por exemplo, na própria boca, durante o processo de mastigação, já está estimulando o estômago, já está preparando o estômago. Por isso que quem tem gastrite, né, geralmente a pessoa faz, os outros fazem, não mastiga chiclete que faz mal. Por quê? Porque você está só mastigando, mas não chega nada no estômago. E ele está lá, secretando suco gástrico rico em enzima, rico em ácido, né, em ácido clorídrico. E o principal estímulo dessa questão do suco gástrico é realmente a chegada do alimento nesse estômago. Porque aí a gente vai ter ativação de receptores de pressão, de osmorreceptores, que vão identificar essa alteração de pH também, né, de osmolaridade e da pressão. E aí a gente tem a maior secreção do suco gástrico. Controlado de que forma? Neuroendócrina. Porque a partir dessa chegada do estômago, a gente vai ter secreção, por exemplo, da gastrina, que é um hormônio. A gente vai ter a ativação do parasimpático, que é a função nervosa. E assim a gente tem a ativação da secreção do suco gástrico, rico em enzimas e rico em ácido clorídrico. E aí esse ácido clorídrico, né, ele vai fazer inativações, como, por exemplo, né, lá da amilase salivar, mas também é responsável por ativações de enzimas do próprio suco gástrico, como o pepsinogênio, né, a pepsina. Então, ele faz essa ativação para favorecer a atuação das enzimas e para ter o processo digestório na região gástrica. E como que é controlada essa secreção do suco gástrico? Ele vai ser eternamente liberado? Não.
O próprio suco gástrico, ele se autorregula. Como? A presença do ácido clorídrico em altas concentrações, ele vai passar a inativar a gastrina, a secreção da gastrina, que é o hormônio que estimula a secreção do suco gástrico, que a gente falou. E, por sua vez, vai ativar a secreção da somatostatina, que é outro hormônio, que vai fazer o quê? Vai ter o efeito também de inibir a secreção de gastrina, que ativava a secreção do suco gástrico, e diretamente também inibe a secreção do HCl. Então, por essas duas vias, a gente tem a inibição da secreção do suco gástrico. E o que a gente tem no suco gástrico, né? Como eu já falei, muito ácido clorídrico, o pH do estômago é muito ácido. E quanto mais voltado para alimentação carnívora, mais ácido ele é. Então, o estômago, a porção estomacal, que ela é glandular, que ela é secretora de ácidos e de enzimas, ela é muito ácida. Então, a gente tem grande quantidade de ácido clorídrico. Também, de enzimas como pepsinogênio, catepsina, renina, a lipase gástrica, e íons como hidrogênio, que é um íon que vai acidificar aquele meio também, e bicarbonato, que vai controlar aquele pH. Além de fatores intrínsecos, muita água, porque a água é necessária para o processo digestório, e muco. E o muco, junto com o bicarbonato, é o que protege nossa parede estomacal. E tanto essa verdade que, quando a gente tem desequilíbrio na secreção de suco gástrico ou falhas na formação desse muco e secreção de bicarbonato, a gente tem as nossas velhas gastrites e até mesmo a formação das úlceras gástricas. Por isso que a gente toma medicamentos, né, que, na verdade, o que vai fazer é imitar esse muco e também dar uma alcalinizada, tipo um leite magnésio da vida. E aí, para que serve esse ácido clorídrico, né? Então, o ácido clorídrico é responsável pela digestão enzimática, ou pela digestão, a porção ácida da digestão, né? Pela, inclusive, fragilização daquele... Se a gente pegar um ácido, um alimento e botar num ácido, a gente vê que ele fica fragilizado. Então, ele vai facilitar essa quebra. Também, a solubilização dos minerais, né? Além de ativar as enzimas específicas para quebra, por exemplo, de proteína, que são pepsinogênio. Então, ele ativa o pepsinogênio e transforma em pepsina, que é a forma ativa realmente, né, que vai digerir a proteína. E todo esse processo digestório, todo ele é por hidrólise. Então, a gente vai ter a quebra das ligações peptídicas por hidrólise, a gente vai ter a quebra das ligações extras lá das gorduras por hidrólise, tudo é por hidrólise. Então, aqui justamente mostrando, né, essa ativação do pepsinogênio pelo ácido clorídrico, então precisa estar no pH ácido, para que haja essa ativação, a pepsina, que é a forma ativa. E essa pepsina, ela vai pegar a proteína e lisar as ligações peptídicas para transformar essa proteína em peptídeo, porque ela precisa passar por toda uma etapa de quebra até aminoácido, para ser absorvida. Então, aqui, mostrando de novo, né, essa quebra. No caso das gorduras, a gente tem a lipase gástrica. Então, essas lipases gástricas, elas vão, como o nome já diz, iniciar o processo de digestão dos lipídios, de baixa densidade, né, molecular, através da emulsificação desses lipídios. Tudo por hidrólise. Então, aí mostrando, né, essa hidrólise, essa quebra agora de um açúcar, então transformando uma sacarose numa glicose e numa frutose, como hidrólise da ligação entre elas. Como é que quebrou lá o lipídio? Hidrólise da ligação esta. Como é que quebrou a proteína? Hidrólise da ligação peptídica. Então, todo o processo digestório, a base é hidrólise, certo? Então, no caso dos carboidratos, hidrólise das ligações glicídicas. No caso das proteínas, hidrólise das ligações peptídicas, como eu falei. No caso das gorduras, hidrólise das ligações extra. E os ácidos nucleicos, hidrólise também das ligações fosfodiéster. Passando pelo estômago, quando a gente tem uma iniciação desse processo digestório, onde esse processo digestório ele começa realmente a acontecer de forma mais efetiva, a gente tem a passagem para o intestino delgado, que é onde o processo digestório ele se concretiza, porque é no intestino delgado onde a gente tem maior quantidade de enzimas e enzimas mais eficientes, muito mais eficientes do que as do estômago.
E, em virtude disso, inclusive, é o local de absorção. Então, tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso, a gente tem o processo de absorção acontecendo. Então, no intestino delgado, a gente tem a motilidade e o trânsito apropriado desse conteúdo alimentar. Principalmente a motilidade, o movimento de mistura. O trânsito no intestino delgado ele é um trânsito lento, que é justamente para favorecer o processo de quebra e a absorção. Então, se for um trânsito muito rápido, a gente não tem uma absorção, nem uma digestão, nem uma absorção adequada. Basta a gente ver no São João. Vamos lembrar do São João, quando a gente come muito milho. O que é que sai lá no final? As bolinhas de quê? De milho. Foi digerido? Não. Foi absorvido? Não. Porque o milho, ele tem uma constituição que favorece um trânsito rápido. Porque ele facilita, né? Ele aumenta essa motilidade de transporte e não de mistura. Então, dessa forma, o trânsito no intestino ele não pode ser rápido, ele tem que ser lento. O que a gente tem em grande quantidade é movimento de mistura, é movimento que favorece quebra e digestão, ou quebra e absorção, certo? Se aumenta demais o trânsito, isso desfavorece o processo de digestão e de absorção. E além desses movimentos, né, da característica de movimentação, de motilidade, de trânsito desse intestino, a gente também tem secreção nele dos sucos digestórios, que são, no caso do intestino delgado, né, a gente recebe o quê no intestino delgado? Que é o duodeno, o jejum e o íleo. Então, o duodeno é a porção mais curtinha, o jejum é a porção intermediária e o íleo é a mais longa, mas é muito próximo um do outro, né, o jejum e o íleo. Lá no duodeno, lá quando o alimento sai do estômago e vem para o intestino delgado, a gente já recebe nele os sucos digestórios. Lá, o suco pancreático, a bile, tudo desemboca nele, no duodeno. E aí, ao longo do percurso no intestino, recebem ainda as enzimas, né, o que a gente chama de suco intestinal. Então, rico em enzimas, em tampões como bicarbonato, para alcalinizar o pH que antes era ácido. Então, enquanto as enzimas do estômago trabalham em pH ácido, as do intestino trabalham em pH alcalino, básico. Certo? Então, por isso a importância de alcalinizar. Mas vamos por partes. Então, primeiro a gente vai falar da motilidade intestinal. Então, no intestino, basicamente, a gente tem duas motilidades. Um é o peristaltismo e outros são os movimentos segmentares. O peristaltismo, quando aumentado, é o que vai dar o resultado do milho. Então, ele tem que estar em um movimento controlado para que o processo digestório e absortivo aconteça de forma apropriada. Então, qual é o principal movimento aí para que ocorra a digestão e a absorção no intestino? O movimento segmentar. Então, essa segmentação. Então, veja que o peristaltismo, né, é como se a gente estivesse amassando um tubinho. A gente amassa, aí o alimento vai para frente, amassa, o alimento vai para frente, amassa, o alimento vai para frente. Movimento segmentar, não. Movimento segmental, a gente tem contrações dos dois lados. Para quê? Para que esse alimento rotacione. Então, ele começa a rotacionar dentro daquele ambientezinho criado nessa delimitação e a se misturar. Se misturar com o quê? Com os sucos intestinais. Com o suco pancreático, com a bile, com o próprio suco intestinal. E aí a gente tem essa ação das enzimas para finalizar o processo digestório. E à medida que esse movimento segmentar vai ocorrendo, veja que o alimento está sendo jogado contra o quê? Contra a parede do intestino. Então, se ele já foi fragmentado a um aminoácido, quando joga na parede, isso favorece a passagem para ser absorvido. Então, o movimento segmentar, ele favorece a mistura, a digestão e a absorção. E aí, aos poucos, vai acontecendo o peristaltismo para o trânsito normal acontecer. Então, como a gente já falou, né? Quais os sucos que vão estar atuando nessa digestão intestinal? No intestino delgado. Então, a gente tem o suco duodenal, o suco pancreático, o suco intestinal e a bile. Esses sucos, eles são ricos, como a gente já falou, em tampões como bicarbonato, para alcalinizar, né, esse pH que vem ácido do estômago e, consequentemente, ativar as enzimas
intestinais e as enzimas pancreáticas, permitindo, assim, o processo digestório. O que é que vai estimular a secreção desses sucos? Do adenal, pancreático, intestinal, como um todo, biliar. Também a fase cefálica da digestão, então ver, sentir o cheiro, pensar no alimento, mas principalmente a própria distensão do estômago, porque quando o estômago distende, o intestino, digamos assim, ele já entende que vai chegar nele. E aí ele já começa a se preparar para, antes de tudo, né, pelo suco do adenal, alcalinizar esse conteúdo e permitir a digestão no intestino. Então, o suco do adenal, ele tem muito muco, porque esse muco, ele vai proteger essa parede do duodeno do conteúdo ácido que está chegando nele. Ele tem também, né, a recepção do suco pancreático, a recepção da bile, que vai dar uma alcalinizada nesse material. E ele tem as enteroquinases, que são enzimas que auxiliam na ativação, inclusive, de outras enzimas. O suco pancreático, eu digo que ele é o supra-sumo da digestão, porque é o que mais tem enzimas, né, que vão atuar nesse processo de digestão, então, tanto lipases, proteases, a própria amilase, né, pancreática. Aí, além dessas enzimas também, ó, tem os eletrólitos, tem a água e tem tampões. Como esse suco pancreático ele é jogado lá no duodeno, veja que ele está favorecendo justamente a alcalinização desse conteúdo que chega no duodeno ácido e a proteção de todo o intestino, além da ativação das enzimas pelo meio alcalino. Portanto, né, pelo que a gente já disse, o suco pancreático está extremamente envolvido no processo digestório, tanto pelo tamponamento para ativação das enzimas digestórias, inclusive a dele, porque a enzima pancreática só é ativada com pH alcalinizado, como a inativação de enzimas estomacais que estavam lá ativadas e do próprio HCl, a neutralização desse pH. E aí lembrar, né, que o pâncreas ele não é só exócrino, ele também é endócrino. E esse pâncreas endócrino, que a gente já estudou lá na parte de endocrinologia, né, inclusive vai estar envolvido indiretamente nesse processo, mas são duas porções distintas. O pâncreas exócrino é a parte digestória, o pâncreas endócrino é a parte mais metabólica, de armazenamento, de quem? Vamos prestar atenção nisso, que são porções distintas, inclusive morfologicamente, falando, né, totalmente diferente. Então, no suco pancreático, a gente tem as enzimas, quebra de proteína. Então, aqui a amilase pancreática vai digerir carboidrato. Aquilo que a amilase salivar não conseguiu, ela vai fazer. Então, aqui ela realmente é extremamente efetiva. Então, nesse suco pancreático ainda, a gente tem a lipase pancreática, como a gente já falou, a colesterolesterase e a fosfolipase. Todas elas são enzimas de quebra de lipídios. Como que vão ser quebrados esses lipídios? Da mesma forma que as proteínas, por hidrólise. Só que nesse caso, não mais hidrólise de ligação peptídica. É hidrólise de ligação éster. Que as ligações entre as estruturas lipídicas é a ligação éster. Então, a gente tem essa quebra, né, das ligações éster. E no suco intestinal, por sua vez, a gente tem as peptidases. Esse é o maior destaque que a gente tem para o suco intestinal, porque veja que até então proteína foi quebrada em quê? Em peptídeo, porque quem estava atuando eram as proteases. E agora a gente tem peptidase. Qual a importância desse suco intestinal, então, na digestão proteica? Extrema, porque a gente não absorve em geral peptídeo, a gente absorve aminoácido, mono e dipeptídeo. Então, são estruturas muito pequenininhas. Então, o suco intestinal ele tem um papel crucial na digestão das proteínas, porque ele pega aquilo que foi quebrado em peptídeo e ele transforma em moléculas menores, né? São os aminoácidos, os dipeptídeos e os tripeptídeos, que são as moléculas que vão ser absorvidas através da ação das suas peptidases. E também no suco intestinal tem a presença das nucleotidases e nucleosidases, que são as enzimas que quebram os ácidos nucleicos. E também vai favorecer a absorção desses constituintes. Ainda no suco intestinal, nós temos enzimas de digestão de outros carboidratos. Então, a gente tem a maltase, que quebra a maltose e lactose. A invertase,
a lactase, né? Que quebra aqui, no caso, o açúcar da gente convencional, a sacarose em glicose e frutose. E a lactase, que quebra a lactose. E aí a gente tem o que na lactose? Lactose é glicose, mais uma lactase. Isso. Outro componente assim, crucial para a digestão de gordura, nesse caso, é a bile, além da alcalinização do meio intestinal. Então, a bile é produzida no fígado e, no nosso caso, que nós temos, né, ela fica armazenada na vesícula biliar. Cuidado que não é todo mundo que tem, não. O humano tem, mas tem bicho que não tem. Então, produz no fígado e armazena lá na bile. Quando a gente come um alimento, né, que é rico em gordura, essa bile ela vem, é liberada e vai também lá no duodeno, lá para o duodeno. E no duodeno ela vai favorecer a digestão das gorduras, além de tamponar aquele meio, porque ela também é rica em tampões, como é o caso do bicarbonato. Então, ela é rica também em eletrólitos, em água, né, em compostos orgânicos como colesterol, lecitina, sais biliares. Então, a gente vê que no intestino delgado, a digestão ela é favorecida, né, pelas enzimas e pela presente no suco intestinal, no suco pancreático e também pela bile, no caso das gorduras, no lumen dessa estrutura. Então, a gente vai ter digestão tanto de carboidratos, como de proteínas, como de lipídios. E como a finalização desse processo digestório acontece no intestino, né, a maior parte dele acontece no intestino delgado, consequentemente é nele que a gente também tem a absorção. Perceberam uma coisa assim, que em todo canto nesse processo a gente tinha um elemento